Boa noite, turma do Segunda DS. Vamos para mais uma noite, mais uma aula a 12ª aula de programação estruturada, dando continuação à nossa aula de hoje. Vamos falar um pouquinho sobre funções, né? Como trabalhar com funções, o que seria uma função dentro do universo, tá? Da linguagem de programação, tá bom? Então, nós vamos falar um pouquinho mais sobre funções, tá? E o programa da aula de hoje, nós já tivemos o vídeo de introdução, já estava disponível, né? No portal Liga, e falamos um pouquinho sobre funções, e vamos trabalhar agora com revisão da parte do for, tá? O exemplo de funções em Python, tá? Nós vamos trabalhar com os exemplos que foram citados na aula de introdução, e vamos trabalhar também com exercício de fixação, tá bom? Usando as funções, o conceito de funções dentro de Python, e por fim, vamos aí chamar, né, a possibilidade, a oportunidade de você aplicar funções dentro do projeto, o projeto da disciplina de programação estruturada, tá? Falamos um pouquinho, nós estamos na reta final, eu já falei isso na introdução, e muito, mas muito importante mesmo lembrar que, gente, eu sei que todo mundo está cansado, mas a linha de chegada está ali. Dia 12 é a linha de chegada. Então, sprint final, vamos para cima, não vamos perder as oportunidades. Os professores estão fazendo muito, né? Hoje nós vamos ter funções, uma parte muito bacana, muito importante para a parte de programação, tá? O professor de banco de dados está fazendo o link de Python com banco de dados, então está acontecendo muita coisa bacana. Não percam, não deixe de participar das lives, né? Agora mesmo nós estamos com 2 pessoas, 2 alunos, né? Agradeço a participação dos dois, mas o importante e legal seria se mais pessoas estivessem aqui, né? Nessa reta final, nesse momento de superação, tá? Então, nós falamos um pouquinho sobre as funções, né? Fizemos aí algumas definições, falando do Hello World, falamos de a questão dos parâmetros, né? Como que você parametriza, tá aqui, né? A função. Depois nós falamos um pouquinho sobre a questão das variáveis, né? Com o escopo local ou global. Falamos um pouquinho sobre isso, tá? E tudo isso foi no vídeo de introdução, né? Daqui a pouco nós vamos fazer alguns exercícios de fixação. Falamos que se caso você queira que essa variável x ela tenha o mesmo valor dentro da função e também fora, né, na estrutura principal do software, então você precisa declarar ela como uma variável global. Tá? Tudo isso a gente falou na introdução da aula de hoje. E falamos um pouquinho também sobre retorno, né, quando uma função retorna um valor. E aí a gente usa lá dentro da estrutura da função a palavrinha return, né? Que significa o quê? Retornar algo. Né? E aí a gente ficou com isso aí para começar. Então aí, momento da live. Vamos para a interação, eu e vocês, vocês e eu, e vamos para cima nesse momento de interação, um momento de construção do saber, um momento de sinergia, um momento de tentarmos exercitar todo esse conhecimento e colocarmos em prática e tornarmos o processo do aprendizado mais eficiente, né? Mais efetivo, né? Então, vamos lá. Primeiro, exemplo de uso do for, tá? Na aula passada, nós falamos sobre o for, né? E aí aqui eu vou trazer um exemplo só para nós retomarmos. Eu gosto muito de usar o seguinte, é bom olhar um pouquinho para trás para depois avançar, como a estrutura de repetição do tipo for. É uma estrutura também muito importante dentro do mundo da programação. Eu achei importante, na live de hoje, dar um passinho para trás, bem simples, né? Vamos trabalhar com um exemplo simples da estrutura do tipo for. Então, solicite ao usuário um número inteiro de 0 a 10 para que o sistema realize a contagem crescente, né? E aí vamos para a solução. Tá? A solução já está ali no sistema, mas vamos fazer a solução aqui. Aqui a gente já tem uma funçãozinha Hello World que a gente tinha colocado, mas vamos vamos zerar isso aí. Então, vamos colocar ali print, tá? Vamos colocar ali, digite um número inteiro de 0 a 10. De 0 a 10 para realizar uma contagem.
Tá? A gente coloca isso aqui. Beleza. Aí eu vou salvar isso aí, uma variável, vou pôr aqui x. Gosto de x, né? X é igual a... A gente vai salvar isso como inteiro. O que nós vamos salvar como inteiro? O que entrar, né? O input. O que foi digitado e depois apertado Enter vai ser salvado como inteiro. Professor, e o teste da variável? Validação. Né? Por enquanto, vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado, só para a gente ser mais efetivo, né? Focarmos aqui na estrutura de repetição do tipo for. Não que não seja necessário. É necessário, mas nesse momento nós não vamos dar atenção para essa parte de validação da entrada de dados. E aqui a gente vai usar o for. Então, vamos lá, o for, né? For, vou usar uma variável tipo y, tá? Porque eu já usei o x ali em cima, então vou só mudar. For in range, então vou trabalhar com range, tá? É o mais comum. Eu vou trabalhar com range de 0 até quando? Olha que interessante. Esse é o limite inicial. O próximo agora é o limite final. Qual que vai ser o meu limite final? O limite final que eu quero é o limite que eu pedi, ó. Digite um número inteiro de 0 a 10 para realizar uma contagem. Então, eu vou pôr o que aqui? X. Né? Vou colocar x como a parte. X aqui vai ser a variável, o número que eu digitei, que eu salvei em x, vai ficar aqui. E qual que é o passo? Eu quero um passo de 1 em 1. Tá? Uma contagem crescente de 1 em 1. Eu não coloquei isso, né? Mas a contagem crescente de 1 em 1. Tá? Coloquei o for aqui. O que eu vou colocar? Print. Contagem. Igual. E que eu vou pôr qual variável? Minha querida variável y, né? A variável y, que é a variável que eu estou usando aqui na estrutura de repetição do tipo for. Aqui eu vou pôr um input, só para a gente parar e ver, né, essa contagem, tá bom? Dentro da estrutura de repetição. Aqui eu vou sair da estrutura de repetição e vou pôr um print aqui só para mostrar que acabou essa contagem. Eu vou falar aqui o término de contagem. Término da contagem. E aqui eu vou dar um input só para a gente enxergar isso aí. Tá joia? Beleza, vamos só aprovar a entrada aqui da Yasmin. Tá, vamos voltar aqui agora. Então, aqui, só dentro da nossa estrutura de repetição. Então, eu pus aqui um print, né? Um IHM aqui, coloquei lá na tela, digite o número inteiro, de 0 a 10. Vou salvar na variável x. Vou fazer um for aqui, onde o y vai ser a variável usada no for para realizar a contagem. Dentro de um range, qual o range? Começa em 0. Eu vou de 0 até x, x é o valor que eu vou digitar, com um passo de 1. E aqui eu vou simplesmente só apresentar a contagem, né? E eu pus o input só para solicitar um enter aqui durante a contagem, para a gente enxergar e interagir com a contagem. E ao término dessa contagem, a gente coloca aqui término da contagem e um input só para a gente digitar um enter. Tá? Vamos lá, então? Só para reforçar o conceito da estrutura de repetição do tipo for. Beleza? Vamos lá, então. Exercício de fixação. Exercício 12, exemplo, então vamos lá. Digite um número inteiro de 0 a 10 para realizar a contagem. Eu vou colocar aqui 8, por exemplo. Vai lá, contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fim da contagem. Por que não falou 8? Porque o 8, tá? O 8 foi o número que eu digitei e aqui é o limite. Ele vai de 0 até o 8. Então, ele executa isso aqui, ele vem e testa. Chegou no 8? Não. Roda. Chegou no 8? Não, roda. Chegou no 8? Chegou. Então, ele para. Ele para antes de executar. Por isso que não apareceu o 8. Né? Então, aqui a gente poderia colocar mais um número aqui, sei lá, 5. E aí a gente vai, né? 0, 1, 2, 3, 4. Vai aparecer o 5? Não vai aparecer o 5 porque ele vê o 5 e já cancela, né? Já chegou no limite, ele já para, né? Então, término da contagem. Belezinha, gente? Dúvidas? Pá? Dúvidas? Espero que não. Tudo suave. Boa noite, professor. Desculpa atraso. Cheguei em casa agora. Tranquilo, Yasmin, faz parte. Importante é marcar presença, né? O Vitor, o Abner, a turminha aí, Yasmin, Leonardo, sempre marcando presença na aula, né? O Lucas também. Tá todo mundo aí na turma que sempre marca presença. Faltando a Magali e aí, acho que a maioria tá aí já. Faltando só mais a Magali mesmo. Mas, enfim,
Beleza, gente? Então, o uso do for, tranquilo. Tranquilo o uso do for. Vamos dar continuidade aqui. Aqui tem a solução, tá? Já deixei, já está lá para quem precisa. E aí vem o exercício de fixação para realização na aula. Mas antes desse exercício de fixação para realização na aula, eu queria resolver com vocês os exercícios que a gente passou, né? O primeiro exercício foi, esse exercício a gente já fez, Hello World, né? E vamos então para o Hello World, a função Hello World de novo, e vamos retomar aqui a partir da função de quê? De achar qual é o maior número, tá? Então vamos lá. Então aqui, vou fechar tudo aqui, não vou abrir outro não, mais difícil. Então primeiro aqui, desculpem, vou definir uma função, então def, quando eu coloco def já é para definir função, vou pôr aqui hello, né, que é a nossa função hello world, né, então vem aqui, dois pontos, e aqui vai ficar, eu fiz uma função sem argumentos aqui, né, sem nenhum requisito aqui dentro, nenhuma uma variável, tá? Aqui, provavelmente também quando não tem nenhuma variável, acaba não tendo retorno, né, normalmente. Pode ser uma função de chamada de dados, de entrada de dados, então pode ter retorno sim. Mas aqui nesse caso, eu fiz aqui a função, vou mandar um print aqui, print, e aí o print é o meu querido Olá Mundo, né? Hello World. Aqui. Tá? Finalizou. Opa. Finalizou minha função. A função só tem um print Olá Mundo. E aqui eu vou chamar a função. Hello. Tá? Aí eu tenho a função. Na hora que eu chamar a função, o que ele vai fazer? Ele vai chamar essa função e vai rodar as instruções que estão aqui dentro. Por exemplo, Olá Mundo. Tá? Tranquilo? Ah, também. Deixa eu pôr um input aqui, senão não vai parar, a gente nem vai enxergar. Então vai aparecer só Olá Mundo, porque eu rodei a função e só Olá Mundo. Tá, agora eu vou aumentar um pouquinho. Olá Mundo, agora eu vou fazer uma segunda parte da função, então. Olá Mundo, vou pôr aqui só para ver que vai rodar isso aqui também. Olá Mundo, boa noite. Agora eu vou rodar aqui também. Tal função, ela é composta por esses dois prints. Então, quando eu chamar ela, vai aparecer as duas coisas. Em todo momento vai aparecer isso aí. E eu vou, depois, quando for usar os outros exercícios, a gente aproveita e usa esse hello para vocês verem, em momentos distintos, né? Fala, olá, boa noite. Tá? Tranquilo, sossegado. E aqui, fechou. Agora vamos para a questão do maior ou menor, né? O exemplo do maior ou menor, a gente está colocando já uma função com argumento, né? Parâmetros e argumentos. Então tem aqui os argumentos de entrada, que são dois números, tá bom? Eu vou chamar a função para mostrar qual que é o maior número, x ou y. E aí, dentro dessa função, eu vou ter uma estrutura de decisão simples, né? Se x é maior que y, então eu mostro o x. Se não, se x não é maior que y, então quer dizer que y é maior que x. Aí eu mostro y. Simples assim. Como que eu executo isso aí? Vamos lá. Ó, rolou um musicão aí, alegria. Então aqui, ó, eu vou fazer o quê? Depois do Hello World aqui, vou tirar esse input daqui e vou tocar para o segundo exemplo. O segundo exemplo é o que eu vou fazer? Eu vou definir já a função, aqui def, o nome da minha função maior. Argumentos? Tem? Tem. Eu vou chamar argumento aqui x e y, tá? Que são as entradas, os argumentos de entrada. Então vão ser dois números. Como que eu vou lidar com esses dois números que vão entrar? Eu vou colocar aqui, ó, se o primeiro número que eu chamei de x for maior que o segundo número que eu chamei de y, então, que é dois pontos. Então eu vou colocar aqui print, eu vou colocar, opa, o maior número é dois pontos, vírgula, e vai x, né? Se não, dois pontos, eu vou copiar aqui e colar. O maior número é y. Simples assim, professor? Simples assim, tá? Então, vamos lá. Se
esse é o cara. Se não, esse é o cara. Tá? Tranquilo? Então aqui eu fiz a função. Agora eu dou um enter aqui, recuo, vou fazer o sistema. Tá? Isso aqui foi só a definição. Então vai ter o print, eu chamei aqui, né? Eu fiz a função. Olha aqui como que eu vou fazer, ó. Eu vou tirar o hello world daqui já, ó. Hello, quer dizer. Então eu fiz o quê, ó? Fiz uma função que é a hello, fiz a função maior, aí aqui embaixo começou o meu sistema. Então eu meti um hello aqui. Hello. E aqui eu vou puxar aquela função lá em cima, que vai dar o olá, boa noite. Tá? Depois disso eu vou fazer o quê? Um print. Digite um número de 0 a 10. Eu vou salvar esse número numa variável chamada, sei lá, A. A recebe o número que pode ser float, né? Não é necessariamente inteiro, float, o input que vai ser digitado, tá? Depois eu vou fazer o quê? Vou pedir, digite um outro número. Outro número, para não ter um número igual, entendeu? Não quero um número igual porque eu não estou considerando um número igual a outro. Então, o outro número, eu vou salvar esse outro número numa variável chamada B, que vai chamar de float também. E o que eu digitar, né, o input que entrar, eu vou salvar em B, beleza? Salvei A, salvei B, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer, chamar a função, né? A função é maior, aqui em cima, só que x, o valor de x, olha que legal, ó, ele está pedindo, qual que é o valor de x? O valor de x vai ser A, vírgula, qual que é o valor de y? B. Pronto. Só que a função minha, essa função, ela vai achar o maior valor e vai já imprimir, ó, print, o maior número é, o maior número é. Então, não preciso nem colocar um print aqui, porque na hora que eu chamar a função, ela vai ver quem é o maior e já vai jogar o resultado, tá? Uma questão que normalmente dá muita dúvida. Qual que é muita dúvida, professor? Esse aqui, ó. Eu falei que aqui vai entrar x, aqui vai entrar y, aqui eu comparo x, aqui y, e aqui eu coloco x e y. Mas aqui, ó, eu coloquei A e B. Entendam, gente, o que vier nessa primeira posição para a função vai ser o x, o que vier nessa segunda posição para a função vai ser y. Então, aqui dentro, ó, nesse caso aqui, ó, x vai ser igual a A e y igual a B. Não está dando para ver os dois ao mesmo tempo, mas nesse caso, x vai ser o A e y vai ser o B. Tá? Porque aqui é o maior, aqui é o lugar do x, aqui é o lugar do y. Então, o que tiver aqui vai entrar na função aqui como x, o que tiver aqui vai entrar na função como y, e ele vai imprimir alguma coisa. Tá? Depois que ele imprimir alguma coisa, eu ponho um input aqui, só para a gente parar e enxergar a resposta. Tá? Vamos rodar? Vamos rodar. Vamos lá, então. Tá lá. Olá, mundo. Boa noite. Digite o número de 0 a 10. 8. Digite um outro número de 0 a 10. 6. Então, ele vai falar o quê? O maior número é 8. Vamos rodar de novo. Vamos inverter, só para fazer o teste de mesa, né? Olá, mundo. Boa noite. Digite um número. Então, primeiro eu vou pôr 2. O segundo número eu vou pôr um número maior. 10. Aí o maior número é 10. Tranquilinho. Tudo beleza. Tá? E aqui nós usamos a função, tá? Essa função, né? Maior. Aqui, ó, só para vocês entenderem mais uma vez, eu poderia, antes de terminar, chamar a função hello de novo. Ó. Hello. Posso chamar a função. Em qualquer momento que eu quiser, eu chamo a função. Olha que legal que vai fazer. Vai mandar um olá mundo, boa noite, antes de acabar. Então, olá mundo, boa noite, digite o número 6, digite o número 4. Aí o maior número é 6. Olá mundo, boa noite. Né? Eu coloquei aqui o hello de novo. Tranquilo, gente? Dúvidas? Curiosidades? Friozinho na barriga? Tranquilo? Sossegado? Beleza? Então vamos mais um. Antes de entrar nos exercícios, vamos continuar. Vamos agora para
Aí. Vamos agora para a variável utilizada com o escopo das variáveis, né? Só para vocês entenderem esse ponto importante aqui, tá? Toda variável utilizada dentro de uma função tem escopo local. O que é local? Ela tá sendo, vamos dizer assim, ela tem aquele valor dentro da função. Fora da função, ela não interfere, tá? X dentro da função é uma coisa, X fora da função é outra coisa. A não ser que você use o comentário que a gente vai fazer aqui de declarar a variável X como global, que aí ela é X para qualquer lugar, dentro de função, fora de função, no corpo principal, nos corpos secundários, tá? Mas, quando você não declara como global, você tem o quê? X dentro da função não interfere no X fora da função. Vamos ver isso para conseguir provar que isso é verdade. Como que a gente vai fazer isso? Nós vamos fazer a seguinte ideia aqui, ó. Nós vamos criar uma função chamada subtração, né, com a entrada de x e y. O resultado da subtração aqui, ó, vai ser x menos y, primeiro número menos o segundo. E aí a gente vai colocar aqui, ó, print. A subtração é igual a subtração. Depois, ó, isso aqui é uma função. Eu vou vir aqui no corpo principal do software e vou colocar subtração é igual a 5. Subtração é igual a 5. Aí depois eu vou pôr aqui, ó, subtração 10 e 3, tá? Aí, entendam, ó, eu coloquei, opa, desculpa, aqui, ó, subtração recebeu 5. Só que dentro, tá? Aqui dentro, eu só fiz uma coisa errada, eu acho, né? Eu tenho que, na verdade, aqui é resultado, e aqui também tem que ser resultado, tá? Porque a variável, né? Senão não faz muito sentido. Desculpem, né? Eu coloquei errado lá, vou ter que corrigir para vocês no resultado aqui. E aqui também vai ter que chamar resultado. Faz sentido. Só para fazer sentido. E aqui, operação principal, resultado. Senão não vai fazer muito sentido o que eu estou falando, né? Eu fiz exemplo aqui, agora, na hora que a gente for fazer, não vai bater, né? Então, opa. Então, vai lá. Dentro da função, eu fiz o quê? Eu usei uma variável chamada resultado e, ó, vou imprimir essa variável. Antes aqui, isso aqui vai ser o corpo principal. O que eu vou fazer? Eu não vou, olha para você ver, eu vou criar uma variável resultado no corpo principal, vou chamá-la igual a 5. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou chamar a subtração de 10 e 3 e vou imprimir, né, o subtração principal, que é igual ao resultado. E aí vocês vão ver, por quê? Aqui dentro dessa função, resultado vai assumir um valor. E eu vou imprimir esse valor. Fora da função, eu vou ter resultado com outro valor e vou o quê? Imprimir esse outro valor. E vocês vão ver justamente essa diferença, tá bom? Isso aqui é muito, muito, muito importante vocês prestarem atenção e vão conseguir enxergar de forma prática que é diferente. Vamos colocar lá, então. Então, vou deixar o Hello World só o Hello World aqui. Vamos chamar o Hello aqui. Tá, chamamos o Hello para começar. E depois vamos fazer, então. Então, vamos fazer lá. Definir. Na verdade, eu já devia ter feito, vou chamar o Hello World depois da definição. Vou definir outra aqui. Definição, vou chamar de subtração. Que a gente colocou, né? Subtração. Aqui vai ser A e B. 3 pontos, Enter. Aqui dentro a gente pôs o quê? Resultado recebe A menos B. Tá, gente? Não tem segredo. Ah, sempre XY? Não. Agora eu pus A e B aqui. Resultado recebe o quê? O primeiro menos o segundo. A menos B. Depois eu vou vir aqui e vou colocar o quê? Print. Eu vou pôr
resultado, né? O resultado da subtração é resultado. Então, tá dentro da minha função. Eu fiz o quê? Eu vou entrar aqui um valor aqui, outro valor aqui. A variável resultado, que é o foco desse exemplo, vai ser igual a menos b. E eu vou imprimir o valor dessa variável, tá? Tranquilo? Tá bom. Aqui eu chamei hello world, tá? Depois do hello world, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui 20. 20. Digite um número, né? Eu apaguei isso. 0 a 10. Desculpa, gente. Apaguei o número. Apaguei essa entrada de dados que a gente aproveitar, né? Vou chamar isso, agora que eu pus lá em cima e b, eu vou chamar isso aqui de x. X recebe float, né? Vai ser digitado na entrada de dados do input. Agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Ctrl+C, Ctrl+V, só para agilizar nosso mundinho. Digite um outro número, para não ser igual, né? De 0 a 10. Esse outro número eu vou chamar de y. Tá? A gente chamou de x, chamou de y, belezinha, beleza pura. Agora eu vou chamar a minha função, né? Vou chamar subtração. Subtração eu vou pôr o que aqui, ó? X, vírgula, y. Beleza? Chamei. Subtração, x menos y. Tá? E agora eu vou fazer o quê? Tá? Aqui ele vai mostrar, vamos pensar aqui. Então aqui ele vai conseguir, a função subtração já vai fazer resultado, só que aqui eu tenho que fazer o seguinte, faltou um detalhezinho, né? Eu pus o hello, eu vou colocar aqui só para vocês enxergarem o quê? Resultado, que é o que eu coloquei lá, que é uma variável, vai ser igual aqui a, sei lá, a 99. Só para ficar um número bem diferente. Então, olha aqui, ó, eu pus a variável resultado, é uma variável inteira, ó, assumiu o valor 99, tá? Aí aqui eu falei, digite o número de 0 a 10, salva no x. Digite o número de 0 a 10, salva no y. Eu vou fazer subtração. O que é subtração? É um menos o outro. A resposta de um menos o outro, eu vou salvar dentro da variável resultado. Olha para você ver, exatamente igual eu escrevi aqui fora, tá? Exatamente igual. E aí, mas aí eu vou imprimir resultado aqui, e aqui fora eu vou imprimir o quê? Depois lá embaixo eu vou pôr, só para ficar, depois a gente vê isso. Vou botar outro print aqui. Ok. Resultado geral. Eu vou pôr o resultado principal. Tá? Vamos lá. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de fora, se eu esqueci alguma coisa. Não. Não. Acho que não. Vamos lá. Olá, mundo, digite o número de 0 a 10. Vamos pôr aqui, sei lá, 8. Digite o número para 5. Eita, deu um erro. Aí, faltou alguma coisa. Vamos ver o que ele reclamou. Não, faltou nada, faltou input, né? Olá, mundo, boa noite. 8, 6. Olha lá. Resultado da subtração é 2. Resultado principal, 99. Por que isso é importante, gente? Olha, 2 é o resultado dessa subtração, 8 menos 6. Resultado principal, 99. Vamos lá, só para vocês enxergarem o que aconteceu. Ó, resultado, ó, eu salvei 99 dentro do resultado. Então, a variável resultado no corpo principal, né?
tem uma variável chamada resultado que está com 99. Aqui eu fiz uma conta onde dentro da função eu salvei a subtração do número menos outro dentro de uma variável chamada resultado. Olha, até marca igual, só que não fica igualzinho. E aí eu imprimi essa variável. Por quê? Eu fiz questão de imprimir para mostrar que na hora que eu imprimir a variável dentro da função, o valor vai dar diferente da impressão. Olha lá, eu imprimi a variável resultado que está no corpo principal, que foi o que acabou de acontecer, né? Quando eu fui aqui, olha lá, vamos de novo, só para vocês entenderem. Então, eu coloquei aqui, sei lá, 9 e 7. Então, lembra, tem uma variável chamada resultado, que vai salvar a subtração entre 9 e menos 7. E tem uma outra variável, essa variável resultado está no corpo principal do e-mail, desculpa, dentro da função. No corpo principal do sistema, eu salvei resultado como 99. Então, quando eu aperto o Enter aqui, ó, o que aconteceu? Um resultado que está dentro da função ficou com valor, e o resultado que está na função principal ficou com outro valor. Elas não se misturaram, né? São variáveis distintas. E esse é muito importante, esse exemplo. Às vezes isso não entra muito na cabeça, né? Mas é algo bem importante, tá? É algo bem importante, que as variáveis, elas ficam distintas, né? A que está dentro da função, fica lá o x e y que está dentro da função, é o valor que for atribuído lá, não interfere no mundo externo à função, no mundo do corpo principal do sistema. Tá? Ninguém falou nada, então todo mundo caminhando. Sei que não é simples, mas é só com o tempo que vocês vão fazendo, que vocês vão vendo. Então você pode usar dentro da função a variável que você quiser, porque não vai atrapalhar. Ah, usei x dentro da função e tem x no software principal, não tem problema. Desde que você não trabalhe com uma função, com uma variável global, tá? Tranquilo? É essa explicação que a gente colocou aqui. Vai lá, né? Já coloquei isso aqui. E a explicação. Para uma variável ser compartilhada entre diversas funções e o programa principal, ela deve ser definida como variável global. Se ela não é definida como variável global, o x que está aqui dentro da função é diferente do x que está fora da função principal. Beleza? E agora a gente vai fazer um exemplo para quê? Para retorno de valores. Para trabalhar com retorno de valores, né, ter um retorno, eu preciso, dentro da função, usar o return, tá? Você tem que usar o que é chamado o comando, né? Desculpa, fugi a palavrinha. O comando return. E aí, no comando return, você vai falar a variável que vai retornar, tá? E aí, como que ela vai retornar? Esse aqui, subtração, essa função vai retornar um valor. Vai retornar para quem? Para quem estiver aceitando aqui, por exemplo, ó, res vai receber o que essa função vai retornar. E aqui depois eu vou imprimir o que tem no res, tá? Vamos fazer um exemplo para enxergar? Então, vamos lá de novo. Vamos, nesse exemplo, vai precisar também dos números aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu tirar esse. Vamos fazer tudo, porque sempre fazendo tudo é importante a gente enxergar. Então, aqui nesse caso aqui, ó, ao invés disso aqui, vamos fazer de novo. Só Hello Mundo. Então, eu vou fazer uma definição. Qual que vai ser a minha definição? Vai ser subtração também. Ou poderia ser soma. Só para ficar diferente, vamos fazer soma. Soma. Aqui vai ser A e B, sem problema, tá? 2 pontos. Então, eu fiz aqui os 2 pontos. Então, aqui eu vou chamar o quê? Resultado igual ao quê? A mais B. Tranquilo? A mais B, resultado. E aqui eu vou usar o comando que a gente vai usar, o return. Então, o return é o comando. O que eu vou devolver como retorno da minha função? O valor da variável resultado. Então, isso vai ser meu return, tá? Aí eu fechei aqui a minha função. Tá? A função vai pegar o que eu tiver aqui, com o valor que tiver aqui, vamos somar, e eu vou retornar esse valor somado. Então, eu meti um Hello World aqui, vou de novo trabalhar com dois números, né? Então, eu vou solicitar de novo, print, número. Aí eu vou fazer o quê?
Vou salvar esse número como x, igual a gente falou, só para não misturar as variáveis. X float, né? Float, o que for digitado. Depois eu vou pôr digite outro número. Eu vou salvar esse outro número em y. Tá? Opa, desculpa, em y. Aqui eu vou fazer o quê, ó? Eu vou chamar a variável soma. Somar quem? X e y. São os valores que eu acabei de colocar para entrar. Só que ele vai me retornar um valor. Onde que eu vou salvar esse valor? Vou salvar esse valor no que eu chamei de res. Então, res vai receber o que a função vai retomar, tá? E aqui eu faço o quê? Por exemplo, um print, né? Print soma igual de vem res. Aqui input. Então, ó, eu vou chamar a função ela vai retornar o que tiver dentro de resultado, o resultado aqui é a soma. Esse resultado vai vir para a variável res, que eu vou imprimir o res. Eu não estou imprimindo o resultado aqui, que é uma variável que está dentro somente da função, entendeu? A única coisa que sai da função é o que eu chamei aqui de return, né? Ele vai retornar o valor da variável resultado que está aqui dentro. E esse valor ele vai ser atribuído para a variável externa chamada res. E eu vou salvar isso, vou imprimir isso como soma. Vamos ver? That's it. Vamos lá. Deu problema? Parece que foi vermelhinho. Digite o número 9. Digite outro número 3. Aí deu probleminha. Ficou vermelhinho. Ah, input com M. Que beleza. Boa noite, digite o número 9, digite o número 3. Soma 12. Tranquilinho, né? Somou e retornou 12. Lembrando que 12, aqui nesse caso, é o res, que foi o quê? Eu salvei, é uma variável que salvou o que a função entregou. Ou, a outras palavras, retornou, né? A função retornou esse valor. Tá? Todo mundo quietinho, todo mundo tranquilo, então tudo bem. Então vamos lá. Espero que todo mundo esteja entendendo. Por mais que também função não é simples mesmo. Às vezes eu tenho que ouvir uma vez, ouvir duas vezes o vídeo, pensar e refletir. Então a gente colocou aqui, e há uma informação muito forte que tem que enfatizar. É o valor da variável resultado, tá aqui, calculado na função subtração, aqui, foi da função e foi atribuído à variável res. Então tá aqui, ele foi calculado na função e aí a variável res assumiu o valor dessa função, né, do retorno dessa função. Eu imprimi. Tranquilinho. E aqui a gente foi para a live e agora a gente já repassou todos os exemplos, tá? E aí, vamos lá para o exemplo usando a estrutura FOC que a gente já fez, né? E aí, vamos ao exercício de fixação, tá? Então, exercício de fixação para realização na aula. Se liga no exercício, porque o exercício é crescimento, é evolução, tá? Então, vamos lá. São alguns exercícios. E, como sempre, eu peço para vocês enviarem o exercício para mim, tá? No meu e-mail aqui, por favor. Então, faça o exercício a seguir e envie para o e-mail do professor, tá bom? Então, primeiro exercício. Faça um software que solicite as 2 notas semestrais de um aluno para o usuário e, utilizando uma função, calcule a média. Então, o que eu quero que vocês façam? Quero que vocês façam agora. Vou dar para vocês 10 minutinhos, né? Porque nós vamos trabalhar com alguns exercícios aí. Deixa eu ver que horas são agora. São 8h50. Então, vamos dar 10 minutinhos para vocês fazerem o quê? Um software que solicite 2 notas do aluno, 2 notas semestrais de um aluno, para o usuário, e utilizando uma função, calcule a média.
já dou o nome da função para você. A função tem o nome média, né? A função vai fazer o quê? Vai pegar dois números, somar e dividir por 2. Mas só que aí ela vai o quê? Ela vai ter que retornar um valor, tá? Então, vamos lá? Então, o Leonardo perguntou aqui. Bom da função que dá para importar ele também e importar o corpo do código, né, professor? Isso. É isso mesmo, Leonardo. A função, ela sempre... a função, normalmente, você cria uma função para algum conjunto de instruções, de comandos, que se repetem muito no código. Então, você pega você olha para o código, tem um conjunto, né, várias ali funções, várias linhas de código que sempre estão se repetindo. Então, você faz o quê? Você cria uma função para aquilo. E aí, você diminui o corpo do código, porque em vez de ter aquelas linhas de comando sempre se repetindo, você vai criar uma função, vai chamar aquela função, e você não vai ficar precisando se repetir toda hora. Essa é a ideia, assim, tá? Então, vamos fazer o seguinte, vou deixar para vocês 10 minutos, tá? 10 minutinhos, são 8h52, deixa eu anotar aqui. 20h53, tá? 20h53. Eu vou pôr aqui retorno. 21h03. Tá? Então, às 21h03 a gente retoma e faz esse primeiro exemplo. Depois do primeiro exemplo, nós vamos fazer o segundo, que vai usar o for também, tá? Que eu também quero que a gente treine um pouquinho mais do for. Tá bom? Deixa eu dar um pouquinho de animações, faltou animação aqui. Tá? Então, vamos fazer isso aí. Então, vou parar por aqui essa primeira gravação. Depois a gente retoma com os exemplos. Os exemplos, eles já estão na aula de hoje também, tá? Deixa eu colocar, vou parar aqui a gravação. E vou colocar o exemplo também. Vou escrever aqui no chat para vocês.